mais um podcast para Esquece Negócios de Sucesso. E hoje estamos aqui para contemplar a presença ilustre desse artista maravilhoso, que é o nosso convidado de hoje. Nós estamos falando de quem, Moara? Mais conhecido como a drag Mihaly, trabalha no entretenimento artístico, cabeleireiro, que também está participando de um filme, hein? Que está sendo mostrado em Nova York e Espanha, no Festival de Cinema de Cannes, aqui na França. Esse talentosíssimo, profissional maravilhoso, Auro Merelli. Seja bem-vindo, Auro. Obrigado. Ao nosso podcast. Bastante feliz por você aqui. Obrigada por ter aceito o convite, fica à vontade. Nós estamos muito felizes em te ter aqui. Nossa, eu também. Eu estou muito feliz e muito obrigado pelo convite, obrigado pela participação. Bom. Eu sei que o podcast é o máximo e eu estou muito animado para essa... Isso mesmo. E me conta por que drag Mihaly? De onde vem Mihaly? De onde vem Mihaly? Nossa, eu sou muito fã da cultura francesa, então desde que eu me conheço por jeito, eu sempre gostei de música francesa. E tem uma cantora que ela se chama Mihaly Mathieu, que é uma cantora muito famosa aqui na França, ela já está bem velhinha agora, já não sei se ela já não faleceu, mas eu acredito que não. E como eu gosto muito das músicas dela, a minha inspiração no meu nome veio do nome dela, né? E eu achando que era de Meirelles. Mas combina também, né? Mihaly, tá, Meirelles, tá tudo. Sim. Que Auro Merelli também combina, gostei. Com certeza. E quando você chegou aqui na França, faz tempo que você mora aqui? Aqui na França está completando 2 anos e meio. Eu cheguei aqui em setembro de 2021 ou 22. Tá completando 2 anos e meio. Que eu tô aqui. O teu trabalho fixo é de cabeleireiro e tu faz entretenimento artístico como paralelo ou não? A Mihaly é o primeiro trabalho? Como é que você... Não, a minha profissão, desde que eu comecei a trabalhar, minha primeira profissão, eu comecei a trabalhar como cabeleireiro, que é o que eu trabalho até hoje, né? E no decorrer das minhas andanças, no passado do tempo, eu comecei a fazer o show de drag, né? Ai, que legal. E o show de drag começou de uma forma muito interessante, foi algo muito... Porque durante a minha vida toda eu sempre trabalhei com arte, né? Sim. Eu comecei a trabalhar como cabeleireiro porque eu queria ser bailarino. É uma história muito louca. Pode contar pra gente, pode contar. É uma história muito louca. Foi assim, eu desde pequeno, eu sempre fui meio ovelha negra da família, né? Tipo, eu sempre gostei de coisas que a minha família não se interessava muito. E eu me lembro que eu era uma criança muito agitada, eu era terrível, sabe? Sabe aquele tipo de criança que ninguém gostava? Ela veio o Áureo, eu já sabia que o negócio Você é de onde, Áureo? Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sim. Então eu era tinhoso. Aí quando eu cheguei na minha fase dos meus 11 anos, eu me lembro que eu fui morar com a minha avó. E aí foi quando eu comecei a, tomar um jeitinho já, comecei a estudar. E aí eu me lembro que uma vez eu assisti um filme na televisão que chamava Flashdance. E quando eu vi aquilo, que eu vi aqueles bailarinos negros dançando, que tinha uma equipe de bailarinos que dançavam que eram de negros. E eu olhei aquilo, foi a primeira vez na minha vida que eu tive um sonho. Foi quando eu estava na fase dos meus 11 para 13 anos, que eu olhei e falei assim, nossa, eu quero fazer isso também. Eu queria dançar. Eu queria dançar, eu achei aquilo incrível. Foi a primeira vez que eu me interessei por algo. Sim. Entendi. Como eu morava com a minha avó, eu perguntei para minha avó se ela podia pagar um curso de dança para mim. Sim. E a minha avó disse que ela não ia pagar curso de dança coisa nenhuma, porque aquilo ali era coisa para botar dinheiro fora, que aquilo não ia trazer futuro. No Brasil na ainda tem esse tempo, dela, né? Às vezes, não, um tempo antigo, porque hoje já está muito, muito melhor, mas que o artista, né, era dinheiro jogado fora. Sim, na cabeça da minha avó, ela achava que aquilo era perca de tempo, que aquilo não ia me levar a lugar nenhum, né? Aí eu fiquei muito chateado que ela não quis pagar o curso para mim, eu não trabalhava. Aí ela disse pra mim, se você quiser fazer um curso de alguma coisa que vai te trazer dinheiro, que vai te dar uma profissão, eu pago. Agora, curso pra você ficar dançando, eu não vou pagar coisa nenhuma. E nessa época, eu me lembro que eu já me identificava com cabelo, porque eu trançava os cabelos das bonecas das minhas irmãs. Entendi. O meu avô tinha um milharal lá, que ele plantava milho no quintal que ele cuidava. Eu ia lá e trançava todas as espigas de milho, quando chegava na época que as espigas ficavam cabeludinhas, eu trançava as espigas. Não, já era um dom. Aí eu falei pra ela, tá, então já que se você não quer pagar um curso de dança, me paga um curso de cabeleireiro. Então, aí ela falou assim, não, um curso de cabeleireiro eu pago pra você. Ai, que bom. Aí ela pagou quando eu tava com 14 para 15 anos.
eu comecei a fazer meu curso de cabeleireiro, aí eu fiquei É bom que na bem escola. adolescente você já era decidido, né? Isso é legal. Sim, sim, sim. Aí quando eu fiz 1 ano de curso, meu curso terminou, e lá no curso mesmo eu já fiz amizade com uma menina que fazia curso de manicure, e ela me indicou para um salão. Que legal. Aí eu comecei a trabalhar de auxiliar de cabeleireiro num salão. Tão novo, né? Sim, eu tinha 15 anos já. Nessa Olha época, só. eu Legal. fechou 1 ano, eu já tinha 15 anos. Sim. Aí eu me lembro que quando eu peguei meu primeiro salário, eu fui correndo para uma academia e paguei meu curso de dança. Olha. Então eu comecei a dançar aí nessa fase. Então eu trabalhava de cabeleireiro e fazia minhas aulas de dança. E eu me lembro que eu fiz aula de dança de jazz, na época era jazz, isso foi em 81, acredito, 84. Sim. O jazz nessa época era algo Tava assim, no auge, era né? o auge, né? Então eu comecei a dançar, até que um dia minha professora perguntou assim pra mim: Áurea, eu acho que tu tem um estilo tão clássico, se tu te interessasse por balé, eu acho que tu ia te dar muito bem. Ia dar. Mas nunca passou pra minha cabeça fazer Balé. isso, né? Aí eu disse, fazer balé, ela assim, se quiser eu te apresento uma escola que tem aqui, que é de um argentino, se você quiser fazer um teste, você faz. E nessa época, as escolas, elas meio que ofereciam bolsa, porque era muito raro ver um bailarino que quisesse queria- dançar. Os meninos, ninguém se interessa por isso, né? Sim, difícil. Hoje tem mais, Hoje já mais tem, tranquilidade hoje para já isso. tem mais. Aí ela me levou lá, eu fui e fiz a aula de graça que ela me deu no argentino. E ele era do tempo ainda que ele usava um bastão, que ele vinha e batia na pernas. sério? Era uma coisa mais ou menos assim. Meu Deus. Só que eu achei muito difícil. Nesse tempo eu já estava fazendo o quê? 1 ano de jazz, eu já estava bem no jazz, mas Sim. o balé era algo totalmente diferente. Eu achei muito difícil. Eu fiz 1 semana de aula e desisti. Foi. Eu falei assim, nossa, é muito difícil, eu não vou conseguir. Sim. Aí eu continuei fazendo as aulas de jazz. Aí um dia essa mesma professora, ela me convidou para assistir uma apresentação de balé no Teatro Municipal, na Assembleia Legislativa de Porto Alegre. E eu nunca na minha vida tinha assistido balé, nunca tinha entrado num teatro para ver uma apresentação de balé. Sim. Aí ela me levou, ela tinha os ingressos, a gente foi, e eu sentei bem nas primeiras fileiras, assim, né? Aí quando eu olhei aquilo que as cortinas abriu, que eu vi aquilo, eu disse assim, nossa, amei, foi algo assim que eu nunca tinha visto algo tão lindo. Eu disse, eu quero fazer isso. Aí a minha professora me conseguiu uma bolsa, eu fui estudar numa escola lá em Porto Alegre de um instrutor que era um professor argentino. Aí eu cheguei, nunca tinha feito balé na vida, fazia só jazz, eu era muito bom no jazz, mas o balé era totalmente diferente. Comecei a fazer as aulas, aí eu fiz, acho que 4 dias de aula eu desisti, porque era muito difícil, o professor ele era, sabe... Daquele, né? Aí eu voltei e falei, Anaí era o nome da professora, eu disse, Anaí, eu acho que eu não quero mais, não, é muito difícil. Ela disse, por quê? É muito difícil. Aí eu desisti, não fiz mais o tal do balé. Aí quando eu fui assistir esse balé na Assembleia Legislativa, que eu olhei e disse, nossa, eu quero fazer isso, eu vou tentar fazer. Aí, será que ele me aceita de volta lá na escola? Eu falei pra professora, a senhora vai lá e fala com ele, né, tenta. Aí eu peguei, voltei lá na escola e falei para ele, olha, eu quero continuar. Ele falou, já mandou entrar, já... Aí eu comecei, me dediquei, sabe? Eu me lembro assim que no início foi difícil, as pessoas, elas olham um balé, acham que é uma coisa... Mas não, é árduo, é um atleta, é difícil, é muito difícil. Verdade. Primeiro que você tem que decorar todos os nomes dos passos, que não é em português. Porque sempre que você faz aula de balé, o nome dos passos são em francês. Foi daí que eu comecei a me interessar em aprender francês. E aí você tem que decorar o nome dos passos, porque quando ele dá as aulas, ele vai falar o nome dos passos. Se você não sabe, você fica mais perdido ainda na sala. E quando você começa tarde, a dificuldade é maior, né? Para gravar, eu já estava com 15 anos, né, Corpo também. exatamente, um bailarino, o ideal é ele começar com 8 anos de idade, 10 anos de idade. Criança. Mas eu me dediquei, sabe, comecei, e quando eu vi, eu já estava dançando, eu estava enturmado com os bailarinos lá e tudo, e eu me lembro que nessa época eu troquei de escola, eu já estava lá acho que uns 3 anos fazendo aula com ele, aí eu fui em uma outra escola, que era de uma professora que tinha muito conhecida lá em Porto Alegre, e lá tinha uma companhia de dança que chamava o Balé Fênix, era um balé muito famoso que tinha lá. Aí comecei a dançar nessa escola até que eles me aproveitaram e eu comecei a fazer parte dessa companhia que viajava. Ai, que legal. Então eu viajei muito pelo Rio Grande do Sul com esse balé que eles dançavam, a gente se apresentava no interior do Rio Grande do Sul, todos aqueles teatros de Porto Alegre eu dancei lá, o Teatro da Assembleia Legislativa, o Teatro São Pedro, todos os teatros. Um dia você foi olhar, outro você estava lá no... Exatamente, né? E aí teve uma época que eu fiz uma inscrição para participar de uma audição no Rio de Janeiro. Aí eu viajei para o Rio de Janeiro, fiz a audição,
que era uma escola do Teatro Municipal do Rio de Janeiro que chama-se Maria Oleneva. Eu fiz a audição e passei. Ai, que legal. Só que era assim, eles te davam uma bolsa, mas comida, estadia era por minha conta. Sim. E eu tinha 19 anos na época. Nossa. E foi a primeira vez que eu tinha saído do meu estado. Eu nunca tinha viajado para fora do meu estado. Aí eu fiquei e disse, nossa, eu vou ficar, fazer o quê, né? Aí eu comecei a fazer as aulas, e nisso eu fiz amizade lá com uns rapazes, eles me indicaram uma academia para me dar aula para criança. Aí eu consegui esse emprego, depois de uma semana que eu estava no Rio de Janeiro fazendo essas aulas, já dentro da escola, eu consegui esse trabalho para dar aula para criança. E quando eu cheguei lá pro dono da escola, eu falei para ele, olha, eu posso dar as aulas, mas eu não tenho onde morar, você não tem como me ajudar. Ele falou assim, você pode dormir aqui na academia se você quiser, lá no fundo tem uma sala onde guarda os colchonetes que o pessoal fazia ginástica, você pode ficar por lá, a academia tinha uma cozinha, tinha fogão, tinha tudo lá. Que bom! Eu fiquei morando lá, exatamente, fiquei dando as aulas lá, aí passou-se um ano, eu estava trabalhando lá, aí nesse tempo que eu fiquei no Rio de Janeiro, eu fiz alguns trabalhozinhos lá, eu fazia muita figuração na Globo, eu fazia... eu ia muito no programa da Angélica, no programa que tinha milkshake, a gente ia pra fazer plateia, eu ia na videocassetada, não, era o Cacete Planeta, que na época tinha, eu fazia, ela fazia figuração lá também. Aí eu fui fazendo uns trabalhinhos aqui, lá, mas aí passou-se um ano, eu nunca tinha saído da minha casa, morrendo de saudade da minha mãe, da minha gente, eu resolvi voltar. Entendi. Aí eu terminei o meu prazo da escola, né, da escola, voltei para Porto Alegre de novo. Aí lá voltei a dançar de novo, continuei dançando. Aí nisso eu trabalhava como cabeleireiro, porque eu precisava trabalhar, precisava me manter. Sim. Aí surgiu uma oportunidade de eu trabalhar como instrutor de cabeleireiro no Senac. Sim. Aí eu trabalhei no Senac durante 4 anos como instrutor de cabeleireiro. Senac é muito bom. Era muito bom, nossa, foi maravilhoso o tempo que eu fiquei lá. E aí nessa época... Eu trabalhei aos 4 anos, aí eu ganhava um bom salário, foi onde eu tive a oportunidade de comprar o meu terreno, fiz a minha casa, levei 5 anos construindo a minha casa, fui morar na minha casa. E depois eu tinha um grupo de dança também que a gente fazia apresentações de dança com esse grupo de dança, que a gente dançava dança de salão. A gente fazia apresentação de lambada, de samba de gafieira, Legal. a gente participava de concursos de dança, era uma função. Eu estava sempre metido em alguma coisa. Sim. Até que chegou um momento em que eu já estava tão cansado de fazer a mesma coisa, porque eu tinha um salão, nesse tempo eu botei um salão, foi a primeira vez que eu fui um empreendedor. Exatamente. Porque eu trabalhava muito, aí eu pensei assim, eu vou botar um salão para mim. Mas antes, a minha irmã já tinha um comércio que ela adaptou e fez um salão. Eu trabalhava com ela ali, ela vendia roupa. E a gente botou o salão ali. Só que daí, quando eu viajei para o Rio de Janeiro, para essa escola, eu acabei deixando ela e fui para lá. Aí ela acabou até ela se interessou em fazer curso de cabeleireira, e a minha irmã virou cabeleireira porque eu saí, ela se obrigou a aprender e foi se virar. E até hoje ela é cabeleireira. Que legal. E aí, quando eu voltei, então, do Rio de Janeiro, eu abri meu próprio salão, foi onde eu tive o meu primeiro empreendimento. Sim. Aí fiquei com o meu salão durante 4 anos, eu acho. 4 anos eu fiquei trabalhando ali. Só que o que acontecia? Era muita responsabilidade. E eu estava bem, porque eu sempre tive cliente, graças a Deus, eu sempre fiz um bom trabalho, então eu sempre tive muito cliente, mas eu queria conciliar a minha dança com o meu... Porque nessa época, quando eu estava jovem, meu sonho era me tornar um bailarino clássico profissional. Sim, eu queria fazer parte de uma companhia de dança, eu queria, né? Sim. Então, mas eu tinha que trabalhar ao mesmo tempo, porque um bailarino não sobrevive no Brasil de dança, você tem que... Né? Ou você tem família, você tem uma família que te suporta, né, que te dê um suporte, ou... Então eu ficava entre a cruz e a espada, ou eu fico de cabeleireiro que eu ganho dinheiro, ou eu fico de bailarino que eu faço as minhas viagens e tudo mais, o dinheiro é bem complicado. E nessa época, assim, agora vem um pouco a parte triste da história, eu me lembro que, imagina, eu comecei a dançar ballet clássico, era mais ou menos em 1985, 86, nessa época, para um bailarino negro dançar ballet clássico era complicado. Existia um preconceito velado, vamos dizer assim. Não diziam na tua cara, mas também não te colocavam. Porque o que acontecia? As minhas professoras, os meus instrutores, todos diziam que eu era talentoso, que eu tinha talento, e eu dançava, mas eu sempre dançava papéis secundários. Nunca me colocavam para dançar fazer um papel de um príncipe do Lago do Cisne, entendeu? Porque na mentalidade daquela época, você vê um negro dançando um ballet clássico, fazendo um papel de príncipe, e não ficava muito harmonioso, vamos dizer. Então tinha um certo preconceito, porque eu me lembro que na escola que eu fazia,
eles chamavam bailarinos de fora de São Paulo para fazer os papéis principais, e os que estavam ali, que se esforçavam, que estavam ali dando sangue, faziam papéis secundários. Então, hoje eu vejo que existe esse preconceito meio velado, que na época eu não notava, entendeu? Entendi. Mas graças a Deus hoje mudou, hoje já mudou. Hoje um bailarino negro, ele tem muita oportunidade. A França, por exemplo, é um exemplo, porque o primeiro bailarino do Teatro Municipal do Ópera de Paris, agora ele é um negro. Né? Teve uma época que o primeiro bailarino do Teatro de Cuba também foi um negro, né? Já tem bailarinos que fazem solistas, né? Em Nova York. Então hoje o negro já está mais na minha época. A visão que as pessoas tinham, tipo, um negro tem que dançar funk, tem que dançar samba. E a própria família já dizia, entendeu? Então eu passei por essa fase difícil, assim. Aí, quando eu decidi fechar meu salão, eu viajei para São Paulo. Eu morei em São Paulo durante 2 anos. Nessa época eu fui mormon. olha a história. Nessa época, eu sempre fui muito envolvido com religião. Sempre gostei de saber de onde eu vim, por que eu estou aqui. Esses significados da vida. A gente passa por essa coisa, né? E eu sempre quis muito saber. Passei por várias religiões. Até que um dia me deparei com o tal dos mormons lá. E eu vi aqueles rapazes de camiseta branca fazendo aquelas americanos, geralmente são americanos. E eu queria saber o que era aquilo. Aí um amigo meu pegou e falou, né? Eles são americanos, eles te dão umas palestras assim, assado. Aí leva eles lá em casa que eu quero conhecer. Aí eles levaram. Acabou que eu recebi isso da minha casa, eles me deram umas palestras, eu gostei muito, achei muito interessante. Acabou que eu me filiei à igreja. E aí fui fazer missão também, porque o que eu queria era fazer missão, porque eu achava legal aquele trabalho que eles faziam. Aí eu fui para São Paulo, fiquei 2 anos lá como missionário da Igreja Mórmon fazendo esse trabalho missionário. Aí terminou, eu voltei para Porto Alegre de novo. Voltei às minhas atividades normais, cabeleireiro, dançarino. Nossa. Bate moda. Exatamente. Mas antes disso tudo, quando eu estava no Rio de Janeiro, que eu voltei para o Brasil por volta de 86, eu vim para a França nessa época. Eu fiquei em Marsella 2 meses, eu fiz um curso de dança em Marsella. Tem uma escola muito conceituada lá. Sim. Eu fiz um curso de ballet clássico lá, nessa escola. Nessa época eu já falava francês muito bem, porque eu estudava na Aliança Francesa. Aliança Francesa. No Brasil, eu resolvi estudar francês por causa do ballet. Sim. Aí nessa época eu falava super bem francês. Aí eu vim para Marseille, fiquei 2 meses fazendo curso de dança lá, voltei para o Brasil. Aí nunca mais eu falei francês, porque ninguém falava. E aí eu comecei com o meu trabalho, como eu te falei, botei meu salão, aquela coisa toda, fui trabalhar no Senac. Sim. Aí fui fazer minha missão lá de missionário, fiquei 2 anos em São Paulo, voltei para o Brasil. Aí nisso eu tinha um processo na justiça que eu ganhei, e eu ganhei uma grana extra que eu jamais imaginaria que eu ia ganhar, porque eu já tinha até esquecido desse processo. Aí eu pensei assim, cara, agora que eu vou dar uma virada na minha vida, eu vou embora do Brasil. Ou é agora ou nunca. Aí eu disse assim, mas e pra onde é que eu vou? Meus planos eram vir pra cá. Mas na época eu não conhecia ninguém aqui em Paris. Eu pensei, poxa, como é que eu vou pra França se eu não conheço ninguém lá, né? Sim. Eu digo, eu tenho que ir pra um lugar onde eu conheço alguém. E nessa época eu queria aprender a falar inglês. Aí eu disse, eu vou para os Estados Unidos. Aí eu tinha um amigo meu que a mãe dele morava nos Estados Unidos, em Salt Lake. Aí eu comentei com ele que eu queria muito ir para lá, mas eu não conhecia ninguém. Aí ele disse, não, a minha mãe mora lá, se você quiser eu posso falar com ela, se ela pode ficar na casa dela e você ficar lá até você se organizar. Eu digo, tá bom. Aí eu peguei e disse para ele, não, tudo bem. Aí ele falou com a mãe dele aceitou. Aí eu peguei aquela grana que eu tinha ganhado, investi na minha escola, porque eu já me matriculei de lá, do Brasil. A escola era uma escola que tinha lá em Porto Alegre, tinha no Salt Lake. Aí eu fiz a minha matrícula, me preparei. Fez o intercâmbio. E vim embora para Salt Lake. Aí eu cheguei lá, fiquei na escola. Eu tinha levado grana para 3 meses de escola. Aí fiquei os 3 meses estudando inglês e quando chegou perto de terminar, me bateu aquela tristeza. Eu disse, puxa, eu vou ter que voltar, porque a minha grana tinha terminado, porque eu tinha levado dinheiro só para 3 meses. Até então você não trabalhou, não existia nenhuma atividade com cabeleireiro? Não, porque eu trabalho... Não, lá não, porque eu só estudava. A minha escola era das 9 da manhã até o meio-dia. Aí eu pensei assim, puxa, agora como é que eu vou ir? Eu vou ter que ir embora. Aí eu falei com a secretária da escola, que era muito minha amiga, uma carioca, a Fábio, eu ela de paixão. Legal. E aí eu falei pra ela, nossa amiga, eu vou ter que ir embora. Ela disse, mas por que, Áurea? Eu disse, porque, terminou minha grana, eu só paguei para 13 meses, eu vou ter que voltar. Ela disse, não, mas eu não quero que você volte, não. Aí eu falei assim, mas mulher, como é que eu vou ficar aqui? Aí disse, deixa que eu vou falar com a diretora.
Porque o que acontece? Lá na escola tinha uma menina que limpava a escola. Sim. E ela limpava a escola em troca da bolsa. A diretora dava a bolsa para ela estudar de graça, ela ficava com o status dela de legal, de estudante. E ela limpava a escola e não pagava, porque era $1.000 na época, por mês de escola. Aí ela disse, deixa que eu vou falar com a diretora, porque eu sei que essa menina casou com um americano de Los Angeles e ela vai embora daqui 2 semanas. E ela vai precisar de uma outra pessoa para botar no lugar dela. Eu vou falar com a diretora, ver se ela te coloca. Eu digo, tá bom. Aí ela falou lá com a diretora, claro, a diretora já me conhecia da escola. Aí ela disse, não, ele pode ficar, ele pode tomar o lugar dela. Aí a minha vida mudou. Sim, você ficou lá. Essa oportunidade. Sim, aí eu fiquei, aí eu consegui ficar 2 anos nessa escola. Imagina, para quem ia ficar 3 meses, eu fiquei 2 anos. 2 anos. Porque você continuou estudando inglês, legalmente. sim. E aí, como eu trabalhava limpando a escola, a diretora me deu o meu Social Security Number, que é um tipo de... um RG, é um tipo CPF, de um CPF. E com esse CPF você pode fazer tudo lá nos Estados Unidos. Tudo. Você pode abrir conta em banco, você pode alugar, você pode abrir até comércio lá. Aí ela me deu isso, aí foi a minha salvação, né? Aí eu fiquei 2 anos lá, aí quando chegou 2 anos ela me chamou e eu limpava a escola. Sim. Só que daí eu fazia uns bicos, né? Eu limpava a casa. Porque tinha que ganhar o dinheiro, né? Aí eu fazia uns cabelinhos aqui, acolá, fazia umas faxinas, limpava a casa, aquela coisa toda. Aí a diretora disse, olha, o negócio é o seguinte, pela imigração, um aluno não pode ficar mais de 2 anos na mesma escola. Ele tem que voltar para o Brasil e renovar o visto e voltar, ou ele tem que se transferir para uma outra escola. Aí ela disse, você pensa o que você quer fazer, se você quiser, você pode ser transferido para uma outra escola, você fica lá uns 2 meses, e aí se você quiser, você volta para cá de novo e fica como tá, fica a mesma coisa. Aí eu falei assim, não, tá bom. Aí eu fui ver uma escola, eu cheguei lá, a mulher falou, não, você pode fazer a transferência, mas são $700 por mês. Ui, eu não tinha essa grana, porque eu não trabalhava, eu digo, pá, como é que vai ser? Aí eu cheguei em casa, pensei, disse, cara, já vai fazer 2 anos que eu tô nessa escola, eu já tô falando meu inglês que eu me viro. Agora eu vou me virar não quero mais ficar na escola pra quê? Aí eu cheguei pra diretora e falei, agradeci ela, falei, não, eu decidi que eu não vou mais... Voltar para a escola. Eu vou voltar para a escola, eu vou ficar por aqui e pronto. Aí eu falei, olha, você que sabe. Aí eu saí da escola e foi onde eu comecei a trabalhar de cabeleireiro lá. Comecei a trabalhar num salão de mexicanos, né? Só trabalhava com latino, porque eram os que te dão emprego, né? Sim. Aí de lambuja eu aprendi a falar espanhol, porque eu trabalhei 5 anos com mexicano, com venezuelano, os clientes. Nossa, conclusão, você fala um monte de línguas. O salão lá, 90% dos clientes eram tudo latino, então acabou de tanto ouvir todo dia, você aprende, não tem como não aprender. Aí eu trabalhei, acho que uns 5 anos com mexicano, aí voltei a minha vez de empreendedor de novo. Aí eu pensava assim, que botar um salão era algo muito longe. Nos Estados Unidos, imaginei eu botando um salão nos Estados Unidos, quem sou eu, né? Aí eu digo assim, cara, eu estava comentando com essa secretária assim, mas tu sabe que com esse número que a diretora deu, tu pode abrir business aqui? Eu digo, sério? Ela assim, sim, vai lá na prefeitura e te informa. Aí eu falei, será? Aí peguei, fui na prefeitura, cheguei lá, me informei, olha... A empreendedora foi lá. Então, vamos lá, vamos ver o que acontece. Eu disse, olha, o negócio é o seguinte, eu tenho assim, necessário, eu quero botar um salão, o que eu preciso? Aí ela falou, ela disse que eu tinha que levar os documentos, aquela coisa toda. Aí ela disse, você tem que ter, o principal é o contrato de aluguel do espaço onde você vai fazer o seu estabelecimento. Aí você tem que trazer e aí a gente pode dar entrada, dar andamento. Eu digo, tá bom. Aí eu pensei, e agora dinheiro. Mas a sorte é que nos Estados Unidos um cabeleireiro ganha bem, porque depois que eu comecei a trabalhar num salão, eu ganhava bem, entendeu? Então eu disse, uma coisa, eu vou começar a juntar dinheiro. Eu morava num apartamento sozinho, eu comecei a fazer assim, antes de eu alugar a loja, eu tenho que ter toda a mobília, porque senão não tem como eu entrar na loja. Aí eu começava, toda semana eu comprava uma coisa pela Amazon. Aí eu comprei cadeira, secador, meu apartamento estava assim, um depósito, tudo que eu comprava eu socava dentro do apartamento, eu não podia mais andar dentro do apartamento, de tanta coisa que eu tinha comprado. Então, assim, só para a gente entender, o empreendedorismo, para você iniciar, não precisa você ter tudo, pelo que você está me contando. Não precisa você, eu só vou começar quando eu tiver isso e aquilo. Não, você já deu o primeiro passo, acreditando que era possível. Eu acho que para você ser um bom empreendedor, você primeiro tem que ter certeza do que você quer fazer. Para mim é o fundamental. Principal. Segundo, é você amar aquilo que você faz. Sim. Você jamais pode abrir qualquer tipo de comércio visando dinheiro. Sim. Porque se você faz visando dinheiro, aquilo vai se tornar maçante para você.
a gente tem muitos exemplos de pessoas que trabalham, por exemplo, de balconista e detestam trabalhar com o público. Você acha que essa pessoa vai ter sucesso? Não. Não vai, né? Por exemplo, você quer montar um restaurante, mas você nunca entrou na cozinha da sua mãe para ajudar ela a fazer uma comida. Você acha que o seu restaurante vai ser sucesso? Não. Então, a primeira coisa que eu acredito, assim, que o segredo do sucesso é você sentar e você pesquisar dentro de você mesmo o que que te ama, o que te ama, o que você ama fazer, o que te dá prazer em fazer, né? o que você... Exatamente. Então, tipo assim, quando você faz aquilo que você gosta, é o primeiro passo. É você fazer aquilo que você gosta, você vai ter sucesso. Porque você vai fazer com prazer, você vai... Mesmo que aquilo não te dê lucro nos primeiros momentos, mas você vai dormir, vai chegar em casa cansada, morta de cansada, mais satisfeita que você está fazendo algo que te está dando prazer. É o que você fala sobre propósito, né? Que não é só você fazer por dinheiro, mas aquilo que te move, né? É aquilo que você faz por você, mas que também beneficia o outro. Exatamente, porque o segredo do dinheiro é o sucesso. E o sucesso vem da sua dedicação. Com certeza, do bom trabalho que você faz. Eu sou muito espiritual, eu sou muito da energia, sabe? Eu acho que onde você bota a sua energia é uma troca. O cliente, ele sabe muito bem quando ele está sendo bem tratado e quando você está fazendo aquilo por prazer. A sua felicidade é ver o seu cliente feliz. É o meu trabalho, por exemplo, eu faço cabelo, né? Eu fico assim, radiante quando eu termino um cabelo que eu vejo que a cliente jogou e que ela gostou. Nossa, aquela felicidade dela é a minha felicidade. E o sucesso vem disso aí, entendeu? Porque o dinheiro é uma consequência dessa prestação do serviço. E muitas vezes não é só sobre cabelo, né? Não, todo o trabalho que você faz envolve relações humanas. Quando você trabalha com público, com gente, você tem que estar bem com você mesmo para você oferecer aquilo de bom que você tem para a pessoa. Independente do serviço que você vai prestar. Se você vai ser cabeleireiro, se você vai ser balconista, se você vai ser cozinheiro. E você também faz aquele papel de psicólogo, porque também, você sabe que... Tem esse vai no salão, né, e sabe, conta a vida toda. Exatamente. E eu vejo pessoas dizendo assim, eu tenho vontade de botar um negócio, mas eu não tenho talento para nada. Assim, gente, não existe isso. Todo mundo tem talento. Né? Todo mundo tem talento. Tem pessoas que têm talento para falar, tem pessoas que têm talento para escutar, tem pessoas que têm talento para tudo, entendeu? E você fazendo bom uso disso, você vai ter sucesso com certeza. Você não pode ter medo de arriscar, que foi o que eu fiz. Você não pode ter medo de arriscar. E você tem que meter a cara. Sim, e você tem que seguir os seus instintos, né? Você não tem medo de arriscar. Siga os seus instintos, siga a sua intuição. Esse é o segredo, foi o que eu fiz. Só vai saber se der certo se fizer, né? Exatamente. Então, o que eu fiz? Eu comecei a juntar grana, comecei a comprar um sofá, comprei um secador. Como eu falei, meu apartamento estava em depósito. Sozinho. Quando eu consegui comprar todo esse monte de coisa, aí é que eu comecei a procurar uma loja para alugar. Entendi. Porque daí eu ia pegar, então, o meu dinheiro que eu tenho agora é só para investir no aluguel, né? E houve um planejamento. Também é muito importante você ter paciência, que é uma coisa que eu não tinha e que eu aprendi a ter, é ter paciência, porque as coisas acontecem. Você foi de pedacinho em pedacinho, Exatamente. As coisas elas vão acontecendo, né, step by step. Então, né, tem que ter paciência, calma. Então, eu fui lá, aluguei a loja, consegui a loja lá, dei um calção que tinha que dar, aquela coisa toda, mudei a loja que tinha que pintar, aquela coisa toda. Isso é tudo que você tem que se planejar também, você tem que ter um giro de capital para você. Eu dei a sorte, porque quando eu abri meu salão, como eu já trabalhava naquela área por 5 anos, muita gente me conhecia já lá, em Salt Lake. Então eu sabia que quando eu abrisse meu salão, eu não ia ficar esperando o cliente chegar, porque eu já tinha meus contatos, né? Então eu abri o salão e foi um sucesso, assim, foi maravilhoso. Eu fiz o salão bem do jeito que eu queria, as cores, tudo do jeito que eu queria. E pra você ver, não tinha sócio, não tinha família, não tinha amigos. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. É bem isso, a gente não tem que delegar para as pessoas, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter um sócio, mas ninguém me ajuda, né? Acaba nem acontece, nem faz acontecer, nem ninguém vai fazer. Exatamente. Só você sabe onde você quer chegar. Exato. Você que tem que alimentar os seus sonhos. Eu sempre digo que uma pessoa que não tem sonhos, ela não vai chegar a lugar nenhum. Ela não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu pensava assim, em abrir um salão, um comércio nos Estados Unidos, mas quando eu falava assim, nossa, eu abri um salão nos Estados Unidos, era uma coisa tão distante. Bom, só o fato de eu estar lá, eu já achava assim que eu nunca ia ir nos Estados Unidos. Aí eu abri o salão, fiquei com o meu salão 4 anos, eu fiquei com o salão. Só que o que acontece? Eu botei o salão e lá nos Estados Unidos tem um detalhe que é muito difícil você achar cabeleireiro bom.
O americano em si não sabe fazer cabelo de latino. Eles estão muito acostumados a dar cabelo fininho, lisinho, aqueles cabelinhos fáceis. Pega uma latina, cabeluda, crespa, para fazer uma escova, eles não sabem fazer direito, entendeu? Então, para mim, para poder trabalhar no salão, eu tinha que ter gente para me ajudar. E eu pegava americano. Era um desastre, sempre tinha gente que ia lá reclamar porque não ficou bem feito, eu tinha que estar refazendo o cabelo. Tá, e esse foi o seu diferencial, lidar com essa escassez que tinha lá e De caiu profissionais, exatamente. Então, tipo assim, eu me virava assim em 4 para atender todos os clientes. Eu abri meu salão às 9 da manhã, tinha dias que eu saía de lá 9 horas da noite. Era direto, assim, entendeu? E aquilo ali foi me consumindo. Aí eu fiquei esse tempo todo lá e chegou uma hora assim, gente, sabe de uma coisa? Eu já tinha comprado meu carro, eu já tinha meu apartamento maravilhoso que eu morava lá. Aí eu digo, sabe uma coisa? Eu não vim pra cá pra fazer a mesma coisa que eu fiz no Brasil. Porque daí começou a me bater aquele, sabe, tipo... E lá em Salt Lake é muito complicado, porque no inverno neva muito. Eu tive que levantar cedo. Imagina você com neve até as canelas. Ai, eu não ia gostar, não. Eu digo, ai, meu No seu salão, você servia, assim, um lanchinho especial? Com certeza. Eu sempre tratei meus clientes muito bem. E eles passavam muito bem. Sempre tinha um cafezinho, umas balinhas. Sim, sempre tinha uma coisinha para oferecer para eles. É isso que faz a aparência com a gente. Ele traz essa eu não posso dizer esse lado essa iguaria, guloseimas que faz a gente lembrar da nossa terra, né? A saudade que a gente tem. Então, o Casar Paris está aí. E traz para os entrevistados se sentirem bem, à vontade, tranquilos. A gente come também. Isso. Se você quer fazer sua renovação de votos, seu casamento, seu evento, seu coquetel, buffet, tudo isso é com o Casar Paris. Está contratado. Então, nossos patrocinadores também tem a Renderizarte, que é a Ana Laqueirinha, nossa sócia, que faz nossas edições de vídeos maravilhosas, fotografia, nosso book. Também trabalha junto com o Casar Paris, comigo, né, que ela faz todos os nossos casamentos. Ela é maravilhosa. Bom, suspeita falar porque ela já trabalha comigo, então... Isso mesmo. O Áureo está ganhando a caneca da Le Marie Creative. Isso. Linda. Nosso patrocinador oficial que faz amei. Personalizados. Essa caneca lindíssima tem o nosso nome. E você pode fazer do jeito que você quiser. Chama lá a Le Marie que ela faz para você. Tem também aqui, a gente agradeceu o Villa Raspail, que é o hotel chateau que nós estamos gravando, um dos salões do Villa Raspail, porque tem vários espaços de evento também para você hospedar, fazer seminário, casamentos, 15 anos, enfim. 1000 eventos por aqui, a gente agradece o Jorge e a Flávia, patrocínio do Villa Raspail, mais uma vez com a gente. E temos também que agradecer a Ju Tresod, que nos presenteou com esse difusor do Terra, dos óleos do Terra, que ela fornece os óleos do Terra aqui na França, em toda a Europa. Fale com ela, que com certeza aromatizar esse ambiente maravilhoso que a gente está. Muito obrigada, Ju, por aportar esse patrocínio junto com a gente também. Isso mesmo, para todas as ocasiões, o do Terra tem um óleo especial, então não perde a oportunidade, chama a Ju e adquire logo o seu do Terra. E também, você que quer fazer o seu piquenique em Paris, nós temos também a nossa patrocinadora, a Patrícia Lima, que ela faz o piquenique em Paris aos pés da Torre Eiffel, gente. É um ao ar livre, não só o piquenique, como ela também faz renovação de votos, faz cerimônia simbólica, ela tem uma decoração lindíssima. Ela da mentoria, a empresa Patrícia Lima, que tem um leque de serviços dentro. Ela tá junto com a gente também patrocinando, então muito obrigada, Patrícia, e podem ir lá contar com ela, que ela é maravilhosa. Isso. Então, aí o salão, e depois o que aconteceu? Então, eu fiquei assim meio cansado, porque era tudo nas minhas costas, era muita responsabilidade, difícil de arrumar cabeleireiro bom, competente. Sim. Foi aonde eu comecei a dizer, cara, eu vou ter que mudar a minha história aqui. Se reinventar novamente. Exatamente. Aí, nesse tempo todo que você passou nos Estados Unidos, foi quanto tempo? Nesse tempo eu já estava lá, eu acho que uns 5 anos, eu acho já. Eu já estava com 5 anos. Ao todo foram até eu estar com o meu salão, sim, até uns 5 anos. Aí o que aconteceu? Eu frequentava como diziam os amigos, ao final de semana, a gente ia numa danceteria, que era um bar, uma danceteria gay que tinha show de drag queen lá. E a gente sempre, os domingos, a gente ia pra lá.
E um belo dia, tinha um rapaz que era um mexicano que ele me via, e ele era muito querido, ele meio que era um recepcionista lá da boate. Ele me viu e falou assim, nossa, eu acho você tão exótico, eu acho que se você fizer um show de drag, você vai se dar muito bem, você faz. Aí eu falei, aí nunca já gostava passou. Da dança, né? Já era mas nunca passou pela minha cabeça, nunca passou pela minha cabeça fazer show de drag. Exatamente. Aí eu assim, fazer show de drag. Aí ele falou, faz, eu acho que você vai se dar bem. E eu me lembro que todos os shows que eu ia lá assistir, eu via que era, como elas eram latinas, elas faziam sempre show de música latina, era música em espanhol. Aí o meu amigo assim, vai lá, o que custa tanto? De repente, faz uma coisa diferente. Aí eu falei, pô, mas eu nunca fiz show de drag. Eu tô acostumado a dançar em palco, mas isso era algo totalmente diferente. Aí eu digo assim, ele disse, não, pensa daí, porque era todos os domingos, você tá aqui no meu telefone, você me liga, se você resolver fazer, me liga e a gente doa um espaço pra você. Eu digo, tá bom. Aí eu cheguei em casa, pensei, minha amiga disse, tu vai, de repente tu vai gostar, a gente vai lá, a gente te apoia, a gente vai lá te aplaudir. Eu digo, tá bom, então eu vou ir. Aí eu peguei e liguei pro rapaz e falei, olha, eu vou aceitar o desafio, eu vou fazer o show. Aí ele disse, vai mesmo, vou. Aí disse, então tá bom, então no próximo domingo você faz. Eu digo, nossa, tá bom. Aí, menino, foi aquela função, porque eu tinha que ver o que eu ia fazer, que roupa que eu ia usar. Eu tinha procurar a produção, que eu não tinha nada, eu não tinha maquiagem, eu não tinha peruca, eu não tinha nada. Aí eu comecei a sair daqui, a colar, né? Aí primeiro eu tinha que bolar o número que eu ia fazer. Aí eu pensei nessa cantora, que eu gosto muito, que ela se chama Mireille Mathieu, que eu sempre escutei as músicas dela, e eu pensei, bom, eu vou botar meu nome de Mireille, porque eu gosto muito dessa cantora. A primeira coisa foi o meu nome que veio, vai ser esse nome. Aí escolhi uma música dela para fazer a dublagem. Como você já falava um pouco de francês, né? Já falava francês? Falava um pouco, mas aí nessa época eu não falava, porque eu falava mais inglês. Aí eu fiz o show e eles gostaram muito. E meus amigos todos foram lá, aplaudiram, gostaram. E aquilo me deu aquele clique, assim, nossa, que legal. Aí o cara falou assim, não, você pode vir, se que você quiser fazer, todos os domingos, a gente não paga um cachê muito alto, a gente paga $50 por cada apresentação. E mais os tips, né, as gorjetas que o povo joga pra você lá no palco. Aí eu falei assim, tô dentro, mais uma diversão. Tá se divertindo e tá ganhando dinheiro. Exatamente. E aí eu comecei a fazer os shows lá, todos os domingos eu ia lá, fazia os shows e era muito legal, porque todo domingo eu fui pegando gosto por aquilo ali. E aí todo domingo você tinha que fazer um número diferente, né? E eu digo assim, nossa, que legal. Acabou que eu comecei a fazer os meus shows de drag a partir daí de então. Foi daí que nasceu a Mireille. Que nasceu a Mireille. Aí o que acontece? Nesse meio tempo, quando eu ainda estava na escola, eu conheci uma menina que ela chamava Aline Andrade é o nome dela. Ela estava fazendo faculdade de cinema. E a Aline Andrade, a gente ficou muito amigo, porque ela trabalhava na escola como coordenadora da escola, ela era uma das coordenadoras. E a gente ficou muito amigo, muito próximo, porque ela era brasileira, falava português, ela me ajudava muito. E quando eu cheguei naquela escola, eu não falava inglês, então ela me ajudava. E quando ela fazia alguma coisa, porque ela fazia muito trabalho para a faculdade, então ela fazia alguns mini curta-metragens, uns filmezinhos, aí eu sempre ia com ela ajudar a segurar a câmera, ou levar lanche para os atores dela lá, eu estava ali sempre em volta. E aí, quando foi um belo dia, ela assim pra mim, olha, eu tô indo embora de Salt Lake, porque Salt Lake pra mim, eu já não tenho mais o que fazer aqui, porque ela já fazia comercial de televisão lá, ela já chegou a fazer alguns filmezinhos. Aí ela disse, pra mim crescer na minha carreira, eu tenho que ir embora pra Los Angeles, porque pra Los Angeles lá é que é o foco do artista. Eu vou pra lá, e falei, nossa, que pena. Aí ela foi embora pra Los Angeles. Eu continuei em Salt Lake, fazendo os meus shows de drag. Só que quando ela foi para embora, ela não sabia que eu fazia o show de drag. Até então eu não tinha começado a fazer ainda. Eu comecei a fazer os shows depois que ela foi embora. Aí eu fiquei lá mais uns 2 anos, eu acho, em Salt Lake, aí onde eu decidi ir embora de Salt Lake. Eu vou embora de Salt Lake, porque... Queria também outros... eu já estava cansado. E outra, eu sou assim, inimigo número 1 do frio. Eu tenho horror a frio. Então eu sou o número 2. Deus não me castigue. E da rotina também. E da rotina. Sempre quando você tá verdade. Eu não gosto de rotina, exatamente. É verdade, também não gosto de rotina. Não. Exatamente. Aí eu digo, gente, eu vou embora de Salt Lake. Eu não aguento mais esse frio aqui. Já não tinha mais também o que fazer lá. Eu digo, vou embora. Aí resolvi ir embora para Los Angeles. Quando eu cheguei em Los Angeles, comecei a trabalhar de cabeleireiro de novo, né? Arrumei um trabalho rapidinho e lá eu reencontrei a Aline de novo. Sim. E ela começou a frequentar a minha casa, onde eu morava lá, porque ela fazia o cabelo comigo.
E conversa vai, conversa vem. A gente conversando, eu falei para ela que eu fazia shows de drag e mostrei minhas fotos. Ela ficou impressionada, assim, Áureo, tu fazia show de drag? Eu disse, menina, daí que eu tô fazendo e deu certo, porque lá em Los Angeles eu comecei a fazer também lá em Los Angeles. É assim, mentira que tu tá fazendo show de drag. Eu tô. Aí cada vez que ela ia lá em casa, ela pegava um bloquinho, ela anotava as coisas que eu escrevia. Eu comecei a contar minha vida para ela, aquela coisa toda. Ela disse assim, jornalista. Ela disse assim para mim, Áureo, eu acho que essa tua história vai dar um belo de um filme. Eu digo assim, sério, eu vou pensar num projeto, alguma coisa com isso. Mas quando ela falou, eu pensei assim, ela tá zoando, né? Tá. Acabou que veio a pandemia, eu trabalhava num salão em Los Angeles, que o salão fechou, ficou 4 meses o salão fechado. Lá em Los Angeles, para você viver, aluguel é caríssimo. E aí eu comecei a atender alguns clientes a domicílio que iam na minha casa. Às vezes o dono do salão, a gente trabalhava que nem bandido, né? Ele abriu o salão só pra gente lá atender nossos clientes escondidas. E, né, e aí a vida começou a ficar complicada. Eu falei assim, sabe uma coisa, eu vou me embora. Decidi ir embora para Las Vegas. Aí eu liguei para um amigo meu que morava lá e eu falei para ele a história, olha, aqui tá complicado, o salão fechou, aqui os clientes não estão querendo fazer o cabelo porque tinham medo, porque ninguém queria receber ninguém em casa, com medo. Aquela coisa da pandemia, né? E aí eu disse, sabe, eu vou embora para Vegas. Ele falou, não, vem para cá, você fica aqui em casa até você se restabelecer aqui, a gente arruma um salão para você. Eu digo, tá bom. Porque eu vi que em Las Vegas as regras não estavam tão rígidas. Lá em Los Angeles foi bem rígido as regras. Aí eu me mudei para Las Vegas, fiquei na casa desse meu amigo, arrumei um salão para trabalhar, porque até então, quando eu fui embora de Los Angeles, já estava quase no final da pandemia. Já estava começando a abrir já os comércios, as coisas. E esse salão estava recém abrindo lá reabrindo lá em Las Vegas, né? Aí eu trabalhei nesse salão lá. Aí fiquei trabalhando lá em Las Vegas, em seguida já aluguei um apartamento, já estava no meu canto, já fazia os meus shows de drag lá também. Vontade que eu tenho de fazer Las Vegas. Porque lá você tem muita opção de coisas para fazer, somente na parte de shows, teatro, né? Então eu comecei a fazer contatos, participei de concursos de drag, tudo. Ai, que legal. Foi muito legal. Aí essa minha amiga Aline veio para Paris participar, ela veio para cá, para a França, participar do Festival de Cannes. E ela me convidou, ela disse, olha, não quer ir para a França comigo para a gente lá participar do Festival de Cannes? Eu disse assim, mulher, como é que eu vou ir para Paris? Isso ela estava em Los Angeles, eu em Las Vegas. Sim. Aí eu falei, não tem como eu ir. Ela disse, que pena, mas eu vou embora lá, eu vou ir da próxima vez, quem sabe tu não vai. Eu digo, tá bom. Aí ela veio, participou do festival, tudo de Cannes, ela voltou para Los Angeles. Aí passou-se uns 8 meses, eu estava no salão atendendo uma cliente, e conversa vai, conversa vem, ela bem assim pra mim, ai, Áureo, eu adorei a tua escova, tu tem que ir embora pra Paris. Ela bem assim pra mim. Aí eu falei, porque eu tava atendendo... Então, eu tava atendendo ela pela primeira vez, ela era uma cliente nova. Aí eu falei assim, pra Paris, assim, nossa, adorei a sua escova, lá ninguém faz escova assim. Aí eu falei, como assim você mora em Paris? Assim, sim, eu moro em Paris, eu vim aqui só pra visitar o meu filho que mora aqui. E eu tô indo embora já. Aí ela falou assim, se eu fosse você, vai pra lá, eu vou fazer escova com você. Aí eu disse assim... Aquilo te tocou. Então, menina, né, ali então, aí ela falou aquilo ficou assim, né, martelando na minha cabeça, Paris. E eu sempre tinha vontade de vir para cá. Sim. Desde a primeira vez quando eu tinha vindo para minha escola de dança. Aí eu digo assim, caraca, para Paris. Aí eu cheguei em casa naquela noite, fiquei pensando. Aí bate o medo, sabe? Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a lutar contra os nossos medos, porque a gente tem, eu não sei todo mundo, mas a gente tem aquele segundo pensamento que fica te martelando, mas tu não tem dinheiro, tu não conhece ninguém lá, tu vai ir lá, vai fazer o quê? É a famosa voz sabotadora. Exatamente. Ela existe em todo mundo. Aquilo me perturbou um bom tempo. Eu digo, mas como é que eu vou para Paris se eu não conheço ninguém lá? Aí eu estava vendo um YouTube na internet, um vídeo, e tinha uma menina que ela passa umas mensagens espirituais muito legal. Eu gosto muito. Ela falou uma mensagem muito legal, que ela disse assim, não importa onde você esteja, não importa para onde você vai, não importa aonde você queira ir. Lembre-se que aquele lugar é o lugar onde você deve estar, e tudo que tiver que acontecer vai acontecer lá, independente de onde você esteja. Aquilo me deu um, tipo assim, nossa, sabe? Me deu aquele gás. Eu disse, sabe uma coisa? Eu vou, porque eu já tô com 55 anos. Eu pensei assim, cara, se eu não for agora, eu não vou mais. É a minha última chance. E sabe o que eu acho legal, vendo toda a tua história? Você é muito desapegado. Isso. Sim, eu sou muito aventureiro, desde pequeno. Eu acho legal, porque tem gente que se apega, a minha casa não sai da minha casa, a minha cama não sai da minha cama, meu quarto não quero trocar de quarto. Então você coisa material, você te espera. Sim, e no fundo, lá no fundo, eu acho que eu gosto de desafio.
nervios. Sabe aquele medinho que dá no estômago? Eu gosto disso. Você gosta daquela adrenalina. Isso. Aí eu digo assim, cara, como é que eu vou fazer? Mas aí, graças a Deus, eu trabalhava num salão que eu ganhava muito bem. Aí eu digo assim, uma coisa, eu vou me programar, vou começar a juntar uma grana. Isso eu não contei pra ninguém. Isso é um segredo também. Sempre que você tiver que fazer alguma coisa, não comentem. Não comentem. Se você tem algum plano, mas eu sou super bocuda. fique pra você. Fique pra você, se segure ali, fique pra você. Foi o que eu fiz. Eu não vou contar pra ninguém que eu vou pra França. Aí comecei a trabalhar, fiz uma economia, porque eu sou muito de gastar também. Eu gosto de, né? Segurei meu dinheiro, eu fiz uma meta. Em 2 meses eu quero juntar o dinheiro que eu preciso pra ir pra lá. Sim. E eu comecei a trabalhar de sábado a sábado no salão. Olha só. Você trabalhava Foco. Juntei o dinheiro que eu precisava. Aí, assim, bom, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer alguém em Paris. Eu não conheço ninguém lá. Aí o que eu fiz? Entrei nas redes sociais. Sim. Entrei lá nos brasileiros em Paris. No Facebook. Sim. Aí botei um anúncio lá, pessoal, eu tô querendo ir embora para Paris, eu não conheço ninguém, alguém pode me dizer como é que é a vida de um cabeleireiro aí, como é que é, aquela coisa toda. Aí muita gente mandou ali, aqui para um cabeleireiro é bom, você pode fazer um bom dinheiro, blá, 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 mas você tem que aprender a falar francês, porque se você não fala francês é mais difícil. Isso já não era empecilho. Não, porque eu já tinha uma basezinha. exatamente. Aí eu disse assim, aí eu conversei com uma pessoa que foi muito legal comigo, eu quero até mandar um beijo para ela, para Ana. Aí a gente ficou amigos, todo dia a gente se falava pela internet, trocava vídeo, aquela coisa toda, a gente se falava, ela me passava informação de lá, eu contava para os meus planos o que eu queria fazer, aquela coisa toda. Aí eu falei para ela assim, mas mulher, só tem um detalhe, isso fazia quase um mês que eu falava com ela pela internet, eu quero ir, mas eu não conheço uma Viva Alma, eu vou ir, como é que é alugar um quarto? Ela disse, olha, o negócio é o seguinte, se você quiser, você pode vir aqui para minha casa, só que eu não moro na minha casa, eu moro com a minha sogra, mas a casa dela é uma casa grande, e eu vou viajar para o Brasil. Então, nesse tempo que eu estiver no Brasil, se você quiser vir ficar no meu quarto, você fica. E daí, quando eu voltar, você vai ter que sair, mas você vai ter um mês para você se organizar. Eu digo assim, sério, mulher, que vai fazer isso por mim? Assim, não, claro, eu gostei de você, eu acho que a gente vai se dar bem. Sabe, Aurora, eu vejo que você teve anjos no seu caminho. Acredito fielmente nisso, né? eu tenho absoluta você teve certeza muitos disso. anos no seu caminho, isso é muito bom, porque você é uma pessoa merecedora, todo mundo merece. Eu sempre tive. E a coragem também de ter estado em tantos países sozinho, e em cada país que você foi, você recomeçou, né? Pegando aproveitou as oportunidades, pegando seus dons, seus talentos e aplicando ali naquele momento que você precisava, né? Exatamente. Pra se reinventar. Isso foi e tipo assim, eu sou muito de... Gente, eu me emociono. Viu? Não, eu sou super chorona, pode chorar, então eu vou chorar também. Deixa eu me acalmar. Eu sou super... Fica à vontade. Essa emoção. Olha, fica à vontade. É muito bom. Não, porque assim, eu já morei em outro lugar também, já morei na Austrália. E eu sempre falo assim, hoje, por exemplo, o meu esposo, ele não é muito aberto a receber muitas pessoas em casa, ele recebe familiares, amigos meus, que eu sou mais receptiva, ele sofreu muito, ele não teve muito ajuda, vamos dizer assim. Eu já fui uma pessoa que eu prometi das oportunidades, tive muita ajuda quando eu morei na Austrália. Então, por isso, sempre que eu posso oferecer a minha casa, a minha sala, que seja, eu ofereço. E hoje ele tá mudando esse pensamento dele, né? Vendo que... E não importa o que ele sofreu, não importa, você tem que ser melhor. Sim. Eu vejo, assim, que você é uma pessoa muito abençoada. Nossa, eu me considero. Porque, assim, ó, quando eu resolvi sair da minha casa, eu nunca tive apoio da minha família. A minha mãe era uma pessoa problemática, eu não tenho pai, né? Quando eu nasci, o meu pai, ele já fazia parte de uma outra família. Eu sou filho de mãe solteira. Então, minha mãe com várias dificuldades nesse sentido, exatamente. Familiar, eu não tive avô. O meu avô era um avô postiço, vamos dizer assim, né? Que o meu avô verdadeiro mesmo, ele morreu quando a minha mãe tinha 2 anos de idade. Então, a minha avó casou pela segunda vez, foi esse avô que eu conheci. E ele era militar, ele tinha um jeito meio assim, ele não ia muito com a minha pessoa, vamos dizer assim, até porque eu era aquilo que eu te falei, eu era um capetinha. Então, a minha vida eu sempre fiz tudo sozinho, tudo eu fiz sozinho, mas quando eu digo assim, sozinho, eu sempre tive, como você falou, anjos em formato de pessoas que sempre me apoiaram, e eu sempre fiz muito... Como é que eu sempre depositei confiança, entendeu? As pessoas, elas confiam em mim e eu não quero perder isso, entendeu? Eu quero que as pessoas, eu não quero decepcionar as pessoas, então eu procuro fazer o meu melhor. Então, graças a Deus, eu sempre tive pessoas do bem. Claro que nesse meio tempo você tem aquelas pessoas do mal, mas que você consegue se desvencilhar. Aí, no caso aqui, foi a Ana. Foi a Ana. Aí ela me recebeu lá, eu fiquei na casa dela por um mês, daí depois, quando ela voltou do Brasil, eu saí, eu fiquei num albergue na frente da casa dela.
Aí eu terminei esse período ali, foi onde eu decidi ir embora, sair, porque ela morava em Yvelines, não em Yvelines não, ela mora em Tourreau, que é uma parte bem longe você tem que pegar o metrô linha N, que demora 45 minutos para chegar em Paris. A cada vez que eu tinha que conhecer Paris, eu tinha que ir sozinho, eu pegava esse trem e me virava. Sim. E aí começou lá, eu morei com ela um tempo, aí eu mudei, aluguei um quarto em Paris. Nisso eu consegui um salão de uma brasileira que me deu trabalho, eu comecei a trabalhar lá com ela, com a Adriana, trabalhei lá. Aí, nesse meio tempo, eu contei para minha amiga cineasta que eu tinha mudado para Paris, ela não sabia, ela ficou louca, ela assim, Áureo, eu não acredito que você está em Paris, eu disse, estou. Aí ela assim, cara, então agora a gente vai dar início no nosso projeto. Eu fiquei assim, como assim? Eu já tinha até esquecido. Assim, nossa, eu conheci um rapaz aí, um brasileiro, o Felipe Galvão, que ele é um cinegrafista, e ele faz filmes brasileiros, ele faz filmes franceses. Eu conheci ele no festival quando eu estive lá, e eu tenho contato dele, eu vou pedir para ele começar a fazer o nosso filme, nosso curta-metragem. Aí eu falei, Aline, você vai fazer isso mesmo? Assim, cara, nós vamos fazer isso. Eu acho que eu esqueci. Eu digo, caraca. Aí ela me passou o contato dele, passou o meu contato para ele me ligou e ele falou, você é amigo da Aline? Eu digo, sim. Vamos marcar um dia pra gente bater um papo, quero te conhecer. Eu digo, tá bom. Aí me encontrei com ele, a gente se encontrou num bar aqui em Paris, ele botou um microfone como esse aqui, ele disse pra mim, agora o negócio é o seguinte, você senta aqui e me conta a sua vida desde quando você se entende por gente. Nossa, que bom, hein? Aí eu comecei a contar a minha história pra ele. E ele falou assim, tá bom, agora vamos marcar o dia da filmagem. Eu digo, sério. E a gente começou a filmar aqui em Paris. A gente ficou, acho que uns 2 meses, 3 meses filmando. E aí a gente fez o curta-metragem que chama-se Áureo e Mireille. Aí quando a gente terminou o curta-metragem, ele mandou pra Aline, pra essa minha amiga, e ela nos inscreveu em vários festivais. Ela nos inscreveu no Festival de Cannes, no Festival de Los Angeles, de Nova York, da Espanha, e aí esses festivais chamaram a gente. Claro, aí chamaram a gente, então eu fui participar do Festival de Cannes, lá o nosso filme passou lá na Espanha. Foi ano passado isso? Eu fui lá 2022, o ano passado. 2023. Aí agora esse ano eu fui na Espanha, que passou no Festival da Espanha. Olha só. Agora acho que foi aqui umas 2 semanas atrás, passou lá em Montpellier, no sul da França, eu fui lá participar também, passou lá em Los Angeles. Isso, e passou em Nova York, só que lá eu não podia ir, né? Sim. Mas quando passar aqui em Paris, por favor, chame a gente. Com certeza. O filme agora, ele tá só em processo de divulgação, a gente tá passando só nos festivais, porque a gente tá procurando patrocínio, né? Patrocínio para poder fazer uma longa-metragem. Gente, olha. Para quem quiser patrocinar, a gente tá fazendo. Do Áureo Mireille. Áureo Mireille. Né? Depois a gente vai deixar o contato dele direitinho, o telefone, @, para quem quiser patrocinar, olha aí, uma grande história. Pois é. Então, assim, a Mireille, ela é o Áureo ou o Áureo é a Mireille? É um sonho inusitado, porque era uma coisa que eu nunca carreguei isso comigo, mas foi uma coisa que brotou quando aconteceu. Então, tipo assim, eu gosto muito do universo feminino, eu adoro o universo feminino, eu adoro. Tanto é que quando eu participei, eu me senti muito honrado quando a Lilian me convidou para participar dos Mulheres que Brilham, porque, tipo assim, cara, eu achei que ela foi muito generosa, porque ela deu espaço para um ambiente que é um ambiente feminino. Sim. E ela confiou no meu trabalho e eu pude participar, pude fazer o show e foi muito legal. Porque, como eu falei, as mulheres são a minha fonte de inspiração, entendeu? Porque, tipo assim, tudo aquilo que um homem não pode fazer, a mulher pode. Por exemplo, eu adoro brinco, maquiagem, brilho, plumas, essas coisas, salto. E brilhou muito. E eu não posso, sabe? Não posso, mas a Mireille pode. Então, gente, é isso. A revista Mulheres que Brilham... Mostra. O Áureo, ele foi convidado para participar de uma revista que até então era 100% feminina. E o Áureo chegou, quebrou essa parte dele, ó. Quebrou o padrão, que eu costumo dizer, e ele foi destaque na revista Mulheres que Brilham. Tá aqui o Áureo, fez um espetáculo maravilhoso. Vocês vão ver um pouquinho como a Mireille. Então, assim, foi espetacular, porque ele ficou na recepção. A gente fez questão de colocar o Áureo na recepção, pra ele recepcionar. E o Áureo é alto, os 2 metros de altura. Então, assim, foi muito legal. A sua participação na revista. E um beijo pra Lília Bonfim, né? Que ela também já participou aqui do nosso podcast. Nossa primeira apresentadora. Então, assim,
pra você foi importante, né? Esse espaço Foi. que te deram no universo 100% feminino, e você chegar ali e poder apresentar Mi-Rei, Sim, né? sim, que sim. Que é o seu lado feminino. Exatamente, que é o seu lado exatamente, feminino, você exatamente. representou. Que na verdade todo mundo tem, todo né? Eu mundo tenho um lado tem. masculino muito forte. Então, assim, todo mundo tem seu lado feminino e seu lado masculino, Sim, sim, sim. Então, assim, você nos representou muito bem. Eu amei ter Áureo. participado, eu Foi, gostei foi porque lindo. eu me senti à vontade, as pessoas me receberam muito Foi. bem. Foi uma situação Você única. se sentiu inserido realmente ali no inserido. Maravilhoso. Foi muito Inclusive, bom. foi até o evento foi aqui no Vila Raspaio. Isso, é verdade. E foi muito bom. Então, assim, a Mi-Rei é a essência do Áureo, né? A Mireille é a essência do Áureo, é o lado feminino do Áureo, o lado feminino do Áureo. Então. Que na realidade esse lado feminino sempre existiu. Sim. Sempre existiu, mas como é que eu posso te explicar? Falando assim do lado artístico, eu sempre me vi como um bailarino, era o meu sonho ser um bailarino clássico, era o E a meu sonho. Mireille dança. E a Mireille veio, tipo assim, porque um bailarino ele tem vida curta, um bailarino é um atleta. Um bailarino, se você se a sua carreira não se solidou até os seus 25 anos, Depois. já é complicado, porque Aham. o seu corpo vai mudando, você já não tem aquela resistência, aquela coisa toda. Então é uma profissão limitada. Já a Mireille não. A É a sua vida Mireille, inteira, eu posso se ser Mireille quiser. com 90 anos se eu quiser. Exatamente. Eu posso ser Mireille. Então, assim, tipo, é uma transformação, assim. Como você se sente em você diz assim, aí eu vou sentar agora e você é a Mireille. Aí você começa a se maquiar e começa. Aquilo vai mexendo com Tem uma Vai. música que vai você vindo. coloca, tem Vai. alguma coisa. Não tem música, Tem um mas, ritual, mas tem alguma coisa assim, o ritual é esse, assim, eu programo o que eu vou fazer. Por exemplo, assim, se eu vou sair à noite, eu vou pensar na roupa que eu vou usar, eu quero passar uma imagem, uma história. Então, tipo assim, hoje eu quero ir mais chique. Então eu boto uma roupa mais chique. Então eu tenho todo um cuidado de escolher a roupa, combinar o E ali brinco na com o hora da sapato. maquiagem já vai Também eu quero acontecendo. botar a maquiagem de acordo com o cabelo que eu vou usar. E é uma super produção, né? É, Da sim, hora, né? Sim, Tá demora. Que é horas, E, né? e uma coisa legal assim, é que a Mireille, ela arrancou de dentro de mim uma timidez que eu tinha. Tipo assim, eu sempre fui muito retraído em público. Sim. Entendeu? E ela Assim, te quando eu tava no palco como bailarina, é diferente, porque você tá distante da plateia, é outro Tá universo. concentrado. Mas quando você tá no meio do público, dentro de um shopping, ou na rua, ou na praça, ou numa festa, como foi das Mulheres que Brilham, eu, Auros Meirelles, eu fico meio... né? Sim. E a Mireille não é um A personagem. Mireille me deixa me sentir à vontade, eu me sinto coisa. poderoso. E você E a- sente dificuldade de vender a Mireille como uma profissão? Você sente essa dificuldade aqui de monetizar com essa profissão? Assim, considerando que eu estou aqui em Paris há pouco tempo, eu estou aqui faz 2 anos, Sim. 2 anos e alguns meses, né? A forma de divulgar a Mireille é um pouco complicado porque não tem muitos contatos, assim, né? Mas o tempo que eu estou aqui, eu já fiz algumas coisas. Eu participei até de concurso aqui no Le Marais, tem um concurso que acontece lá todos os domingos. E eu participei desse concurso, eu já fiz show em festa de casamento aqui. Tem vários números programados, que você tem vários shows da Mireille. Sim, que eu são faço de específicos, acordo com o que o cliente pede. Né? Tipo assim, Exato. por exemplo, aqui na festa, a menina que me comunicou, ela falou, Áureo, eu perguntei, o que vocês querem que eu faça? Faz alguma coisa de samba, alguma coisa do Brasil. Sim. Aí então eu fui lá e planejei alguma coisa de samba do Brasil. Não, e hoje eu vejo a drag inserida em várias situações. Por exemplo, o meu irmão, ele é drag, então ele faz animação de casamentos, né? Aquele da noiva, né? Do noivo. Ele faz o noivo, ele faz até uma brincadeirinha e fala, ai, dá um beijo aqui no meu rosto, quando nós faz daí, vira e beija na boca. Nossa, então, assim, um beijo do meu irmão. Ele já apresentou aí em São Paulo, é bem... Tem que vir aqui em Paris para o podcast. Pode ser, exatamente. Então, Não, mas eu acho assim que houve uma evolução grande, Sim, grande, graças a porque Deus. exatamente antigamente, há uns 20 anos atrás, nem se cogitava se uma drag saísse na rua apedrejada. É verdade. Hoje não, graças hoje a Deus, a você mentalidade está mais evoluída. Você vê drag em festas, em programas de televisão, em podcasts, em reality show, você vê drag em tudo. E é isso, entendeu? dá uma amplitude para vários tipos de eventos que vocês participarem. Né? Exatamente. E outra coisa, aqui em Paris eu saio, eu vou
lá no Moulin Rouge, eu vou lá no Arco do Triunfo, eu vou de Mireille. Ninguém, nunca ninguém me... mas eu acho aqui, assim, eu acho aqui muito legal esse Muito sentido, pelo que eu acho que o contrário. Brasil é mais, assim, se você sai na rua com um cabelo diferente, já olham pra O você. pessoal já... Aqui ninguém... O brasileiro tem uma coisa que é nato da gente, que a gente é meio debochado por É natureza. verdade. Pra quem mora fora do Brasil sabe o que eu tô falando. Eu morei nos Estados Unidos, lá eu andava por Las Vegas, naqueles cassinos de mulher, nunca ninguém parou pra me jogar uma piadinha, muito pelo contrário. As pessoas param pra tirar Pra foto te com admirar, você, né? eles elogiam o teu cabelo, Exatamente, entendeu? tua maquiagem. Querem fazer foto, querem te Exatamente. filmar, aquela coisa toda. Então é legal, isso te dá um, sabe, Sim, nossa, isso claro. te... Ai, muito bom. Faz Então bem, aqui você sentiu essa aceitação, né? Sim, Você eu ando por essa- aqui, graças a Deus até hoje, nunca ninguém me xoxou na rua, não. Não, e Faz não vai ter... eventos também Faço, aqui. assim, fiz os eventos aqui, todo mundo teve de boa As pessoas aceito. estão mais evoluídas, graças a Deus. Claro que eu acho que você também tem que se dar o respeito, você também tem que ter uma também, postura, claro, você tem tudo, você tem que mostrar para as pessoas que embora eu sou um homem vestido de mulher, isso é a minha arte e eu faço com Seu dignidade. trabalho. Exatamente. Entendeu? Então você tem que passar essa para as pessoas te respeitarem respeito, também. exatamente. Então, graças a Deus, comigo eu nunca tive problemas assim. E me diz uma coisa, Áureo. Como que você vê hoje, o Áureo, hoje, que era aquela criança lá no passado que teve aquele sonho de ser dançarina Aham. e ninguém investiu, ninguém acreditou e você sozinho trilhou Deu a volta isso por cima. tudo e hoje está aqui. Como que você vê essa virada que a vida te deu assim, nessa tua sua trajetória de história. vida? O que você diria para você mesmo? Seja você mesmo sempre. É. Eu acho assim que se eu visse o Áureo com 5 anos de idade ou com 10 anos de idade, eu olhasse para o Áureo e tivesse que falar alguma coisa para ele, eu não tenha medo de ser quem você é. Que foi isso que eu não tive da minha família, sabe? Tipo assim, a minha família, eu não tive uma família... Eu sou, assim, aquele tipo que nasceu um peixe fora do aquário, sabe? O ovelha negra da família. Peixe Porque eu sou água. muito diferente da minha gente, eu sou muito diferente. Hoje eles me vejam de uma forma diferente. Hoje eles já conseguem valorizar. Porque até a mentalidade deles evoluiu Muda, também. total. Mas eu sou um peixe fora do aquário lá. Porque, tipo assim, eu sou o tipo de pessoa que eu adoro música clássica. Eles não curtem esse tipo de coisa. Eu adoro teatro. Eles não são desse tipo de coisa. Eu gosto de... exatamente. Eu gosto de coisas que eles não curtem. Então, tipo assim, eu me senti, tipo assim, cara... Será que por que eu nasci nessa família, né? Mas eu adoro a minha família e meus irmãos. Eles são super gente boa comigo. Adoro a minha família. Você entende que aquilo tudo não era falta de amor, era a falta de entendimento, talvez. E era falta até de né? conhecimento, assim, Também é cultural. Tipo assim, a gente não teve a oportunidade de nascer dentro. Imagina, eu me criei numa favela também, eu cheguei a morar em favela, eu morei em bairros pobres, onde as pessoas não têm acesso a esse tipo de coisa. Imagina, você vai assistir um balé em Porto Alegre, você vai gastar 600 reais para entrar num teatro. Quem não vai pagar? Não, é verdade. Então, isso é uma coisa lamentável no Brasil, que a pessoa que mora num bairro mais simples, ela nunca Não vai tem ter acesso. acessibilidade. Aham. Não, ela não tem acesso a esse tipo de coisa. Porque público tem. É porque fora do patamar. É distante, financeiro, né? É uma E coisa assim, você pensa em voltar pro Brasil? Do Brasil? Tudo depende. Tudo depende. Vamos falar assim. Daqui a alguns meses a gente pergunta pra ele. Não, depende. Eu acho O que Áureo aventureiro parece que tem uma hora que dá uma cutucada nele assim e dizer, tá bom, vamos outra coisa. Mas é bom viver, olha. bom, eu Tem alguma acho que a coisa que vida- falta você inventar? Sabe o que eu tenho muita vontade de fazer? Que é uma coisa que eu carrego comigo. Eu tenho muita vontade de fazer um trabalho voluntário. eu ainda gosto vou fazer muito. isso. Bicho, eu já fiz no Eu Brasil, ainda quero E fazer. tem até um projeto aqui Sabe? também. Ou tipo assim, dar aula de dança pra criança. muito legal. Ou fazer Eu falando cabelo que eu no queria orfanato, cozinhar cortar pra- cabelo das velhinhas. Não sei, eu quero fazer um trabalho assim. Eu adoro também, fazer sempre esse tipo de fiz. coisa. Mulheres, sabe? Mulheres. Eu gosto também. de... Sabe que no Pará, por exemplo, muitos cabeleireiros fazem uns trabalhos sociais porque tem muito escalpelamento. Que são aquelas mulheres, porque lá na nossa cidade, na nossa região, tem muitos ribeirinhos que se locomovem por barquinhos. Então, são mulheres que o cabelo prende no motor e arranca. Nossa, Sério, tem eu nunca ouvi projetos falar disso. grandiosos na nossa região, porque são Sério? indígenas na Amazônia que sofrem de escapelamento. Sério. Nunca ouvi falar disso. Também não. É porque é bem na região da Amazônia mesmo, né? Então, muitos cabeleireiros eu já vi fazem esse tipo de voluntariado, fazendo perucas para elas.
entendeu? Mas eu já fiz muito, assim, eu me lembro que quando eu estava no Brasil, eu dava aula de balé para criança, tinha uma escola municipal própria da minha casa, Sim. eu dava aula de balé para aquelas crianças daquela escola, a gente Sim. fazia apresentação com elas adoravam, as mães se envolviam, eu adorava Se fazer quiser, aquilo minha ali. filha já cola. Eu fazia também, a gente fazia muito trabalho voluntário cortando cabelo de crianças que tinham problema mental. Ah, sim, Que é umas casas que as mães jogam os filhos porque não querem e ficam Sim, lá. Então a são gente, crianças. quando eu trabalhava no Senai, que a gente pegava a nossa turma dos alunos e a gente ia para lá cortar Olha o cabelo só que dessas legal. crianças. Eu já fiz muita Áureo, coisa assim. e pra gente finalizando, Uhum. pro ano de 2024, tem alguma coisa que você queira falar, algum projeto que pode dar um spoiler, alguma coisa que... Ou não, daqui a 2 meses também vai falar, né? Eu quero investir muito no filme, que é uma coisa que a Sim, gente que é está uma coisa trabalhando trabalhando muito em muito, cima. né, A gente está tentando divulgar o máximo que a gente pode. Graças Conte com a gente. tá dando uma boa aceitação, porque os festivais que a gente tem inscrito, eles têm nos chamado, né? E assim, acho que a nossa meta principal é Agora é o conseguir um filme, né? patrocinador para fazer com que o filme se torne um longa-metragem, porque ele se tornando um longa-metragem vai ter acesso ao público, Isso. vai poder passar na Netflix, na Isso. TV E aí vem o aberta, retorno. e vem o retorno, né? Exatamente. Então, acho que o meu foco, o ano de 2024, vai ser no filme. Filme. E no show de Mihaly, claro, né? Ah, a Mihaly não pode parar. Porque o filme fala de Mihaly também, né? Exatamente. E o Áureo também com sua profissão de cabeleireiro, né? Que atende Sim, também. sim. Eu faz atendo a domicílio, eu trabalho com um aplicativo, né? Sim, Domicílio, é eu verdade. trabalho com um aplicativo. Pode falar aqui. o Pode falar o nome do Pode? aplicativo. Então, eu pode. trabalho para o iCasa Pro, então as pessoas que querem ser Achar atendidas o o áudio, áudio. você só pode entrar no aplicativo e vocês digitam lá o serviço que vocês querem e coloquem o nome do cabeleireiro, que seria o Áureo. O Áureo Meirelles, aí eles vão indicar. E o número do Áureo também vai estar aí para vocês entrarem Instagram no também. Instagram para Então, conhecer Sim, mais quem o trabalho. quiser fazer shows com a Mihaly, é só entrar em contato com a Mihaly, vai estar lá com o maior prazer. Quem precisar de um cabeleireiro para fazer aí luzes, mecha, lissagem para casilhão, tudo, estamos aí. Ai, Áureo, muito obrigado. Imagina, muito obrigado a vocês, foi um Nossa, foi um prazer. prazer enorme, a gente aprendeu muito com você. Eu amei estar aqui Foi também. maravilhoso. É sempre bom a gente compartilhar experiências, né? A gente sempre leva experiências novas, né? trocas, exatamente. Que ninguém chega em lugar nenhum sozinho, né? Até para essa água que a gente está bebendo, a gente precisou da pessoa que confeccionou a garrafinha, a gente precisou da pessoa que, entendeu? Então, todo você mundo precisa de todo exatamente. mundo. É um fluxo, né? Exatamente, é uma sempre, troca. sempre, Quando as né? pessoas entenderem isso, o mundo vai ser, Vai ficar melhor, um pouco mais. maravilhoso. Então, Ai, Áureo, Gratidão a obrigada. vocês, Você é obrigado, maravilhoso, obrigado, viu? Obrigada obrigado mesmo, a muito vocês. sucesso. Espero voltar. Vai voltar. E agora, Espero com voltar. certeza, quando você voltar, seu filme já será. Sim, já vou falar do filme já nas telas. Exatamente. Já será o curta-metragem. Maravilha, Ai, maravilha. obrigada. Obrigado a Foi isso, você. maravilhoso, viu? Esse foi o nosso episódio de hoje com o querido Áureo, que dá vida à personagem Mihaly. Estamos aqui para pedir para você compartilhar, faça essa história motivacional do nosso querido Áureo. Curte, comenta, compartilha e segue para mais. Muito aplausos para esse empreendedor de sucesso.